Olá, o Sua Saúde, podcast do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, ele nasceu para estimular a participação de médicos catarinenses na discussão de assuntos de interesse público. E o tema de hoje é super importante. Nossa convidada para esse bate-papo, ela é conselheira do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, médica ginecologista obstetra, doutora Fabiana Rebelo Pereira Costa. Ela que é preceptora do programa da Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade Carmela Dutra, faz teleconsultoria em gestação de alto risco para regulação ambulatorial da Secretaria do Estado da Saúde e tem anos de experiência no atendimento a gestantes e parturientes. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Bem-vinda com a gente. Eu queria começar te perguntando o que seria um pré-natal ideal? Então, Eduardo, primeiramente gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. E o pré-natal ideal, na verdade, ele começa antes da gestação. É muito importante uma avaliação pré-concepcional da paciente que deseja gestar. Por quê? Porque o pré-natal, ele vai servir para a gente acompanhar essa gestação, mas algumas medidas, elas precisam ainda ser tomadas antes da concepção. Por exemplo, uma gestante hipertensa, ela precisa adequar essas medicações antes de gestar, uma gestante diabética, que usa um hipoglicemiante, ela precisa trocar essa medicação por insulina, que é o mais recomendado na gestação. A suplementação de ácido fólico é recomendada antes da concepção. Controle clínico de várias outras doenças é importante que seja realizado antes da concepção. Então, o pré-natal ele começa ainda antes da gestação, com essa consulta pré-concepcional, para então a paciente começar a tentar engravidar e a partir do momento que ela se descobre grávida, daí sim ela vai iniciar esse acompanhamento pré-natal. A mulher que quer engravidar já, a não ser, claro, que foi uma coisa que foi não planejada, mas a mulher que tem um plano de engravidar deve procurar o médico quando está com esse plano. É isso que está falando. Com certeza. O planejamento familiar, o planejamento reprodutivo, ele é parte importante da vida da mulher. Então, o pré-natal começa antes da gestação. E uma vez que ela está grávida, quais as consultas mais importantes? Qual que é o número de consultas ideal? Quais os exames que devem ser feitos? O que essa mulher deve se preocupar? Quais os passos que ela deve seguir? Então, a recomendação do Ministério da Saúde é que o pré-natal se inicie dentro dos primeiros 120 dias de gestação, que dá em torno de 16, 17 semanas. Então, que a primeira consulta seja feita com até 120 dias de gestação. Quanto mais precoce, melhor, é claro. E o recomendado são, no mínimo, 6 consultas, sendo uma de preferência ainda no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre de gestação. As consultas, elas devem ser mensais, né, preferencialmente, ali até 28 semanas, entre 28 e 32 quinzenais, e entre 28 e 36 quinzenais e a partir de 36 semanas semanais. E o pré-natal ele só termina quando o parto ocorre, né? Não existe alta do pré-natal, como algumas vezes a gente vê, né? Que a paciente com 38 semanas recebe alta do pré-natal para a maternidade. Não, ela precisa de acompanhamento, segmento semanal no final da gestação. Então, assim, nós temos o que é o mínimo recomendado, 6 consultas, que é a recomendação atual do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. E tu que faz, inclusive, teleconsultoria para gestação de alto risco na Secretaria do Estado da Saúde, então tu percebes, né, tens a possibilidade de ver como que está sendo feito o nosso pré-natal. O que tu acha que está pecando mais? Quais que são as principais deficiências, no geral, do pré-natal no nosso estado? Primeiro, a falta de uma avaliação pré-concepcional adequada, com ajuste de medicação, com controle clínico dessa paciente, tá? E durante o pré-natal, o que a gente vê é uma falta de um cuidado mais adequado naquelas pacientes, principalmente com comorbidades.
Então, a gente vê que as hipertensas, muitas vezes, elas estão usando medicação de maneira inadequada, que precisam ser trocadas para medicações que podem ser usadas no período gestacional. Muitas vezes, a gestante, ela se descobre grávida e ela, ao invés de procurar o auxílio médico para ajustar essa medicação, ela simplesmente para de tomar a medicação e chega daí na consulta de pré-natal com uma hipertensão descompensada. Tá? Então, é muito importante que essa visão da paciente com comorbidade, a paciente obesa, a paciente com, né, outros distúrbios nutricionais, ela precisa ser encaminhada para acompanhamento nutricional. É muito importante, principalmente no período da gestação. Rastreamento, e daí o rastreamento do pré-natal em geral, né, com o hemograma, com as sorologias que são necessárias. A gente está vivendo uma epidemia de sífilis na gestação, de sífilis congênita. E tem sido feito o diagnóstico? Tem acontecido de nascer nenê com sífilis congênita? Sim, então? Sim. Eu acho que o auge foi em 2018, que tem nos dados ali do SUS, foram 26.500 casos de sífilis congênita no Brasil. Mas isso não é um exame simples de fazer? Super simples, o tratamento também é simples, e o que a gente vê são várias coisas juntas. A paciente chega tardiamente ao pré-natal, ela faz o exame e não busca o resultado, o tratamento é prescrito e ela não faz de maneira adequada, o parceiro sexual não trata de maneira adequada, essa gestante acaba se reinfectando. Então, é uma série de fatores, né? E a sífilis é uma doença, sim, de fácil diagnóstico e fácil tratamento. O Conselho Federal de Medicina fez um estudo que apontou uma diminuição bruta do pré-natal, né, e da qualidade pré-natal durante a pandemia. Como que era antes da pandemia, como foi durante a pandemia e como que nós estamos vivendo isso no pós-pandemia? O pré-natal já voltou a ser como era, ainda está um pouco atrapalhado em função de dificuldades da pandemia. Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão é que assim, já melhorou bastante, mas ainda não chegamos ao ideal e nem ao que era antes da pandemia. Com a pandemia, vários serviços de saúde não urgentes, digamos assim, fecharam, né? E muitas pacientes ficaram realmente sem pré-natal. Agora, os serviços estão voltando, mas a gente ainda não vê a adesão que a gente via antes, que já não era ideal, né? Mas isso é uma visão minha, né? Que ainda está um pouquinho aquém do que era antes da pandemia. Seria recomendável, então, ou tu já percebes que já aconteceu, ou como que é isso dentro da sociedade brasileira, até de ginecologia e obstetrícia, a fazer campanhas para pré-natal, para que as mulheres se preocupem com o pré-natal e que sigam as recomendações do pré-natal? Tem tido campanha? Tu já tens ouvido falar de campanha pelo pré-natal? Não. O que a gente sabe é que existe o Sistema Único de Saúde, ele tem o CIS pré-natal. Esse CIS pré-natal, todas as gestantes que procuram a unidade básica de saúde, elas são cadastradas ali, e ele trabalha com uma série de indicadores, certo? E o que a gente vê que os principais indicadores, por exemplo, é o número mínimo de consultas. Os últimos dados, cerca de 22% das gestantes na região sul não tinham o número mínimo de consultas. Bastante. Um quarto não tinha nem o número mínimo. Não tinha o número mínimo de consultas. Então, eu acho que isso requer um esforço conjunto, né, de município, estado, governo federal, no sentido de talvez otimizar de alguma maneira para que essa gestante consiga ter um acesso adequado, uma estrutura adequada, e o ideal é que essa estrutura seja próxima à casa dela. Por isso que a gente fala muito da atenção primária em saúde, que eles são fundamentais no pré-natal, só que eles precisam de um apoio, né? Precisa ter o mínimo de material, de pessoal, equipe multidisciplinar nas unidades básicas, porque não adianta tu ter só o médico e não contar com um nutricionista, com um especialista para no momento que necessitar, né, de uma visão
da especialidade para essa gestante ter essa disponibilidade ali na... Esse é um ponto que eu acho que tu levantasse, que eu acho bem fundamental, na atenção primária à saúde, o médico da saúde, família e comunidade, ele pode precisar em algum momento de assistência especializada, da assistência de um especialista. Tu fazes isso através dessa teleconsultoria. Existiria uma indicação, se tu puderes falar se tem alguma recomendação da Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia, de ter pelo menos uma consulta, algumas das consultas, realizado por ginecologista, por obstetra, ou ter pelo menos essa possibilidade de encaminhar os casos de alto risco, ou como que seria melhor para as mães no envolvimento de um obstetra na sua gestação? Então, a gestação que a gente considera de risco habitual, ela pode ser seguida pelo médico da atenção primária em saúde. E aqui no estado nós temos o que existe é um instrumento de classificação de risco gestacional. Então, em toda consulta é classificado o risco dessa gestante. Então, uma gestante que hoje ela é risco habitual, numa próxima consulta ela pode se tornar de médio ou de alto risco. E a gente dá um esquema de pontuação. Então, a gestante pode ser considerada baixo risco, risco intermediário ou alto risco. A recomendação é que o baixo risco ela permanece na atenção primária em saúde, com o médico da atenção primária, enfermeiro, com a equipe multidisciplinar ali da atenção primária. O risco intermediário ela vai intercalar consultas, atenção primária e especialista. Então, esse risco intermediário, ela precisa de um especialista, é recomendado ter um ginecologista e obstetra alternando as consultas junto com o médico da atenção primária. E o alto risco, essa paciente deve ser direcionada daí para serviço de pré-natal de alto risco, mas é importante que ela mantenha o vínculo com a atenção primária. Por quê? Porque a gente precisa do auxílio da atenção primária, mesmo lá no alto risco, porque essa gestante, muitas vezes, ela precisa de controle de pressão arterial, controle de glicemia, controle de peso. Isso ela pode fazer mais perto de casa, com a equipe de atenção primária. Então, a gente tem, por essa estratificação de risco, a gente define aquela que pode ficar na atenção primária, aquela que precisa da atenção primária especialista ou que precisa do alto risco. Legal. Fabiana, a gente viu esse ano, desde o início do ano, uma falta de leitos para UTI neonatal, né? Nossas crianças foi bem dramático, vários hospitais, as neonatologistas, os pediatras faziam plantão neonatal pedindo ajuda porque não davam conta da quantidade de crianças necessitando de UTI neonatal, né? Com sobrecarga do sistema. Isso pode ser atribuído a essa dificuldade de pré-natal vivenciada na pandemia. Realmente há uma falha do número de leitos pré-natal, as gestações estão ficando mais de alto risco mesmo e nós precisamos nos preocupar com isso. Quanto disso será que pode ser interpretado como uma deficiência no atendimento pré-natal? Então, um dos principais indicadores de qualidade da assistência pré-natal é a prematuridade. Então, a gente acredita que a partir do momento que vê um aumento do índice de prematuridade, é porque a qualidade do pré-natal muitas vezes deixa a desejar. E a gente tem que entender que da onde que vem o prematuro, o que aumenta o risco de prematuridade. Anemia aumenta o risco de prematuridade, infecções, e a gente tem que considerar que a infecção periodontal também, então é importante a figura do dentista durante o pré-natal. A infecção periodontal, ela está associada a mais trabalho de parto prematuro e parto prematuro. E as comorbidades, a gente sabe que a principal causa de morte materna em nosso meio é a hipertensão, que é uma doença que precisa ser adequadamente controlada durante toda a gestação. E não só a hipertensão prévia, quanto a própria hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, que são causas importantes de complicação obstétrica e, muitas vezes, necessidade de antecipação eletiva do parto para resguardar a saúde da mãe. Então, são tudo situações que precisam ser adequadamente tratadas e controladas durante a gestação. Fabiana, e se fosse criado um sistema
que incluísse as parturientes por cidade, data prevista do parto, isso não ajudaria na previsibilidade, na organização das maternidades? Que hoje, do jeito que está distribuído, que eu entenda, me corrija se eu estiver errado, se a parturiente entra em trabalho de parto, ela decide qual maternidade vai procurar, né? Ou é mais próxima para ela, talvez, mas não tem uma previsão. A maternidade hoje, ela não fica sabendo que determinada data, determinada pessoa deve estar entrando em trabalho de parto, então faz um pré-cadastro. Isso não seria viável? Isso não seria uma boa recomendação? Existe algum local que já seja assim, já seja aplicado essa realidade? O recomendado é que exista essa referência, que toda a atenção primária ela esteja vinculada a uma maternidade para onde essa paciente vai quando estiver na hora de nascer. Mas isso não tem funcionado muito bem. Talvez que a questão geográfica é um pouco complexa, né? Então, alguns municípios, por exemplo, que ficam mais próximos de um hospital, a referência é a outra maternidade, que é mais distante. Então, e para isso funcionar, a gente precisa ter pré-natal adequado. Por quê? Porque senão as comorbidades vão complicar essa gestação e essa gestante vai ter que ter o parto no momento que não era o esperado. Uhum. Aí nasce prematuro. Daí nasce prematuro, então, para isso funcionar adequadamente, a gente precisa ter um pré-natal adequado. Quais as principais doenças que são evitadas, então, com um bom pré-natal? Hoje a gente tem a sífilis, né? A sífilis congênita. Infecções que podem aumentar o risco de trabalho de parto prematuro, infecção urinária, infecção periodontal, hipertensão, diabetes e obesidade. Essas 3 patologias são patologias que a gente tem visto com uma frequência muito alta e que são muitas vezes causa de complicações, levam a complicações obstétricas. Bom, tens uma mensagem final que tu queiras dividir aqui, compartilhar com as mulheres catarinenses? A primeira mensagem que eu deixo é que planejamento familiar, eu acho que é um início de tudo e com certeza vai ajudar no sucesso da gestação. Eu acho que controle de doenças crônicas é muito importante na paciente que está em idade de engravidar, que a gente chama na idade reprodutiva. Ela precisa ter adequado controle de doenças tiroidianas, autoimunes, hipertensão, diabetes. Então, planejamento familiar, controle clínico e fazer o pré-natal, né? Prestar atenção nos sinais de gestação, no atraso menstrual, procurar o serviço de saúde, confirmar essa gravidez, iniciar esse pré-natal o quanto antes. Bom, aqui conversamos então com a doutora Fabiana, ginecologista obstetrícia. Hoje a conversa foi sobre pré-natal. Fica claro, assim, você que, então, mulher que pensa em engravidar ou que está gestante, não deixa de cuidar dessa tua gestação. Esse é um planejamento fundamental. Pensa, a tua gestação vai ser o teu neném, né? Não tira a importância desse pré-natal ser bem feito, né? Não falte nenhuma consulta de pré-natal. Faça todos os seus exames, busque os seus exames que foram feitos, né? E você pode ser que seja enquadrada em alguma categoria de maior risco, e aí você tem que estar ainda mais atenta, né? E seguir todas as recomendações do médico que está lhe atendendo. Eu agradeço muitíssimo, Fabiana, pela tua vinda aqui nesse bate-papo conosco. O Conselho Regional de Medicina agradece a todos os que nos acompanharam até aqui. Em breve faremos um novo episódio, então, do Sua Saúde. Fique atentos, nos siga nas redes sociais do Conselho para ouvir e assistir os nossos episódios anteriores e os próximos. Até logo.